Deparando-se com a tentação, nosso grande tema para o trecho do Evangelho de Mateus, do capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Deparando-se com a tentação. Vamos mais uma vez, neste domingo, sermos edificados pela palavra do Senhor nesse trecho tão rico da palavra de Deus. Mateus 4, de 1 a 11. É chamada a grande tentação de Jesus Cristo. Uma tentação narrada que é crucial, basilar para o ministério, a missão de Jesus Cristo. Esta tentação que vamos ler aqui, nestes versos, se dá logo após o batismo dele. O batismo é o momento quando publicamente Jesus assume o seu ministério e missão para a qual ele veio ao mundo. E em seguida a tentação, junto com o batismo, então, ela é esta parte fundamental do início do ministério de Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra de Deus, então, neste trecho e ser edificado por ela. Antes, vamos recordar um verso nas Escrituras também, que lança luz sobre esse trecho de Mateus e nos dá um entendimento mais profundo. O verso é o de Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 2, verso então 18. Na palavra de Deus, no livro de Hebreus, falando sobre Jesus Cristo, o verso fala da vitória dele na tentação. Vamos ler esse verso juntos, então, tendo em vista que ele mesmo sofreu tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aí está a grande verdade sobre Jesus Cristo quanto à tentação e em relação à nossa própria peregrinação. E agora vamos então a Mateus capítulo 4, começando com o verso 1 e até o verso 11, que a palavra de Deus encontre dentro de você um coração aberto neste momento e uma mente alerta. E a palavra de Deus faça a obra dela em todos nós desta noite. Ouça. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida neste dia. Winston Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra num tempo terrível para aquele país, durante a Segunda Guerra Mundial. O exército nazista já tinha tomado conta da Europa continental, e a Inglaterra, que é uma grande ilha próxima, então,
estava pronta para, ou prestes, melhor dizendo, a ser invadida. Churchill foi o líder que conduziu a nação durante aquele tempo e resistiu firme, momentos difíceis. E ele então passa para a história como um grande estadista de primeira linha. Mas também ele é conhecido como um grande orador, foi um grande orador. Uma vez, em 1941, ele foi falar numa escola de ensino médio, cujo nome era Harrow, e ele discursou lá por uns 20 minutos. E há um trecho interessante nesse discurso breve dele para aqueles jovens. Ele diz assim: nunca ceda, nunca ceda, nunca, 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 em nada, seja grande ou pequeno, seja importante ou insignificante, nunca ceda, exceto para as convicções de honra e bom senso. Nunca ceda à força, nunca ceda ao aparente poderio invencível do inimigo. Nunca ceda. Aí estão as palavras do grande líder para os jovens, e elas podem ser transportadas para nós nesta noite, quando lemos esse texto da palavra de Deus, e serem aplicadas a nós também, como um grande direcionador quando entramos nesse texto nesta noite. A grande mensagem: nunca ceda, a não ser que seja para ceder para aquilo que é honroso e aquilo que é de bom senso. Fora isso, não ceda, mesmo que o ataque seja do forte, seja de força, mesmo que o inimigo pareça invencível, nunca ceda. Estou falando aqui nesta noite a corações que cedem, a vidas que cedem, ou a vidas que têm este moto: nunca ceder, nunca ceder. Quando nós olhamos a experiência de Jesus Cristo no deserto, quando ele é tentado, quando ele então se faz um de nós, da sua glória celestial, ele se reveste da humanidade, e ele toma esta posição de ser um como nós, na nossa limitação, na nossa finitude enquanto seres humanos, e ele atravessa essa tentação. Nós vemos o que em Jesus Cristo aqui? Alguém que não cedeu, alguém que não cedeu. É preciso resistir. Estou falando a corações desta noite que são resistentes diante da tentação, diante dos ataques malignos. Aliás, há alguém aqui nesta noite que não é tentado. Você talvez diga: eu não sou religioso, ou sou religioso, seja lá o que for. Deixa eu perguntar a todos aqui nesta noite igualmente: há alguém aqui que não é tentado? Bem, deixe-me retomar a mensagem e falar aos humanos, todos que são tentados, porque todo ser humano é tentado. A verdade é que o mal está aí, e ele bate a porta de muitas formas, insinuantes, de forma exterior, e você já deve ter notado que inclusive de forma interior. Como que isso acontece dentro de mim, inclusive? Como que isso nasce dentro de mim? A tentação. E então Jesus Cristo, ao atravessar esta experiência chamada tentação, resistiu, não cedeu. É preciso resistir. Não pode se negociar ceder ao mal. Os efeitos são terríveis, são devastadores, são tremendos. Conforme você vai cedendo à tentação, você se torna cínico para com as coisas de Deus, as coisas honradas, com a verdade, etc. Você que é um crente em Cristo Jesus, você começa a ficar cínico com relação às coisas da fé, aos valores eternos das Escrituras e do Senhor. Já vi isto acontecer na vida de crentes. Tive amigos que cederam e se tornaram cínicos, não deixaram a igreja, mas foi terrível o que aconteceu com a vida deles, cínicos da fé. Nós nos tornamos mais falsos quando nós cedemos à tentação.
Cedendo para a tentação, nós temos que ser falsos com as pessoas, com os outros, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos pais, com a igreja, inclusive, com os parceiros profissionais. Nós temos que nos tornar pessoas falsas, em alguma medida, conforme o tipo da tentação. Nós nos tornamos mais falsos. É terrível o efeito da tentação em nossas vidas. Nós nos tornamos mais orgulhosos, porque na tentação, uma vez cedendo a ela, nós nos tornamos defensivos, precisamos proteger a nossa honra que nós perdemos na tentação, e aí ficamos cheios de orgulho, nosso orgulho fica exacerbado, e qualquer palavra na nossa direção é recebida com uma reação terrível, defensiva, combativa, colocamos uma carapaça para nos proteger. A tentação vem, ela causa estragos em nós imensos. Ela também deixa em nós uma destruição. Um pouco mais daquilo que Deus fez em nós como criaturas é diminuído, é tirado. Nós somos destruídos enquanto seres criados por Deus. E não somente em nós, mas também deixa destruição nos outros. Se eu me torno falso, orgulhoso, e as consequências do que eu abraço na tentação causa mal para a minha família, causa mal para a minha igreja, causa mal para as pessoas que convivem comigo. A tentação é sempre destruidora, é terrível as consequências da tentação. A tentação, quando abraçada, me leva a me tornar mais descrente, eu creio menos. Eu começo a pensar e a ver a caminhada como algo onde as coisas não são possíveis, a caminhada com Deus não é possível. E mais, eu me torno, quando cedo a tentação, mais pactuado com o mal. Eu não fico estacionado, eu abraço um pouco mais aquilo que é maligno em minha vida. Enfim, a tentação, poderíamos continuar falando, são muitos estragos profundos que o dinheiro não pode reparar, que posições sociais não podem reparar. É preciso resistir, nunca ceda. Você tem cedido? Que nesta noite aqui todos possam dizer: eu não cedo à tentação. Que Deus fortaleça todos nós aqui nesta noite, e que possamos andar em passos firmes. Então a tentação está aí, ela vem sobre todos, ela veio sobre Jesus Cristo, quando Ele foi um de nós, como não viria sobre nós? Mas ao vir, ela deve ser derrotada. A tentação existe, está aí, mas deve ser derrotada. É preciso derrotar a tentação. Aqui nesse trecho da palavra de Deus, nós temos a derrota da tentação. Jesus Cristo vivendo a derrota da tentação. Então, qual é a mensagem da palavra de Deus para cada um aqui nesta noite? Derrote a tentação. Ela existe, ela vem, mas quando ela vem para ser derrotada por você. Ela vem para ser derrotada por você. Mas o tentador é terrível. O diabo é muito mais hábil do que eu, mais poderoso do que eu. Como posso eu derrotá-lo nas suas artimanhas? Como posso eu dizer não? A mim, eu que sou um ser pecador, fraco, como posso eu vencer a tentação? Há uma forma, é preciso se qualificar para isto. Para ser alguém que derrota a tentação é preciso ser qualificado. Nós temos os Jogos Olímpicos acontecendo nesses dias em Tóquio, e nós temos inclusive um membro da igreja, atleta que lá está competindo, mas ele chega lá como todos os outros, porque foi qualificado. Foi qualificado, senão não estaria lá. É preciso ser qualificado. Como ser qualificado? Qualifique-se em Cristo. Qualifique-se em Cristo. Em Cristo você passa a ser qualificado para derrotar os ataques malignos que chegam ao seu caminho, à sua vida e coração. Qualifique-se em Cristo, habilite-se em Cristo. O que acontece aqui quando Jesus Cristo é tentado? É o início do seu ministério, publicamente assumindo agora a missão dele. Aquele bebê singelo que gostamos de lembrar no Natal, veio para a morte de cruz.
E aí é que está a grandeza do Natal, porque ali naquele bebê é o amor de Deus chegando ao mundo por nós. Jesus Cristo veio para a obra e ação que se chama, é identificado como vicário. Vicário, isto é, substitutivo. Ele veio para ser um por nós, nosso substituto. Ele vem então para finalmente ser nosso substituto na cruz. O sacrifício dele, aquela morte, é a morte de alguém em nosso lugar. E aquela morte é a pena nossa, a condenação nossa, caindo sobre ele. Ele veio para isto. E sem a obra dele, sem essa morte substitutiva, não há esperança para ser humano nenhum. Quem poderá construir sua escada para o céu? Nenhum de nós pode, as Escrituras dizem isso. Por isso Jesus Cristo veio, por isso o Natal, por isso a cruz. Ele é então esse sacrifício vicário. Mas aqui ele está no seu início de ministério e ele é tentado no deserto. Ali está ele, por exemplo, com fome durante o seu jejum. Por que fome? Porque ele é um verdadeiro ser humano ali. Deus encarnado. Como diz o livro de Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo canta sobre isso. E nos fala que ele se humilhou, tomando a forma humana, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Um verdadeiro ser humano no deserto. E ali então, ele poderia resolver o seu problema de fome imediatamente. Jesus Cristo poderia transformar uma pedra em pão, sim. Ele poderia montar uma padaria imediatamente lá no deserto. Mas ele não faz, ele permanece na sua condição humana, como eu e você, que haveremos de olhar para uma pedra eternamente e jamais ela vai mudar em algum sentido. O que está acontecendo aqui? Jesus recebe a tentação, o ataque dela 3 vezes. E coisas insidiosas, atrativas, armações, tentando levá-lo a abandonar a condição de ser humano limitado e humilhado, a romper com aquilo em 3 formas. Jesus permanece firme na sua limitação enquanto ser humano. É que aqui Jesus Cristo já é o nosso Salvador vicário. Aqui já está a cruz. Ele já está ali sendo um de nós por nós. Ele atravessa a tentação e vence no nosso lugar, por nós. Tudo isto vai se amarrar e completar na cruz. Mas aqui então nós já temos Jesus Cristo vicário. Andou na tentação, enfrentou a tentação como eu e você e como um de nós. E como um de nós, ele a venceu por nós. E aí finalmente então a cruz, e a cruz depois por nós a ressurreição. E ele vive eternamente, louvado seja o Senhor. Mas aí está a pessoa de Jesus Cristo, só ele pode qualificá-lo para vencer a tentação, derrotá-la. Somente nele há poder. Quando você então se encontra com esse Cristo que veio por você tomar o seu lugar, quando você finalmente é tomado pelo peso da sua culpa, da sua distância de Deus, da sua história vivida segundo os seus próprios desejos, talvez com uma pequena fé em Deus como mais um amuleto, uma superstição, um medo, um temor do espiritual. Mas você caminhou os seus caminhos como todo ser humano faz. Todos pecaram, diz a palavra, e destituídos estão da glória de Deus, em pensamentos, em atos, pecadores. Mas quando você sente esse peso, e você então não pode resistir, a não ser buscar o alívio no Cristo crucificado. Sim, a morte dele foi a minha morte, aquela condenação, aquela morte é a minha culpa, caiu sobre ele. E então ali você, pela fé, confessando, você toma a morte de Cristo para você e por você, e você morre com Cristo. E ali, crucificado o seu ego, a sua autonomia,
monotonia de Deus que você tem vivido longe dele, você entrega a sua vida a Deus para ali nascer no Cristo ressurreto para uma nova vida com o Senhor. Aí você está qualificado. Aí você está qualificado, porque você tem um Salvador que agora é o Senhor da sua vida, e é um Salvador que passou pela tentação e a venceu por você, para que você possa vencer também nele e somente nele. Qualifique-se em Cristo, você está qualificado. Você pode dizer com certeza nesta noite: eu estou habilitado em Cristo a derrotar a tentação. Ou não, eu não sinto nenhum problema nessa direção, vou continuar no meu caminho como sempre foi. Como é que está você nesta noite? Qualifique-se em Cristo. Somente nele você é realmente vencedor. Somente nele você é vencedor. Apenas quem está em Cristo. Jesus Cristo passou pela tentação. Ele enfrentou o mesmo adversário que eu e você enfrentamos dia dentro, dia fora. Ele enfrentou as mesmas tentações que eu e você enfrentamos todos os dias, mas passou vitorioso. Por isso, qualificado em Cristo, nós encontramos poder. Com Ele, nele, temos poder para vencer os ataques malignos, tão ardilosos, tão acima da nossa capacidade. Não por nós, não em nós, mas Cristo em nós é a nossa vitória, porque nele há poder. Não há poder em mim, há em Cristo, e Cristo em mim, então me leva à vitória. E aí o caminho é o caminho de esperança. Nada como atravessar os desafios da vida, sabendo que a vitória é certa. Difícil é entrar num desafio sem saber se eu vou vencer ou perder. Pior ainda é entrar num desafio sabendo que eu vou perder. Mas maravilhoso é quando eu enfrento um desafio sabendo que eu vou lutar e vou vencer. Está garantido. Esperança nesse sentido. Não no sentido de talvez sim, talvez não. Quem sabe é apenas um desejo que as coisas se dê bem. Não, esperança no sentido de aguardar que a vitória chega. E a vida então neste mundo, com todos os ataques malignos, algo maravilhoso. Eu posso vencer no poder de Cristo por mim, que se deu por mim até na cruz, e vivo para Ele a nova vida eterna. Qualifique-se em Cristo, você está qualificado, meu irmão, minha irmã. Derrote a tentação. Verifique então que você esteja qualificado, e a tentação não precisa fazer parte da sua vida, ou melhor, a vitória dela não precisa fazer parte da sua vida. Você pode viver vitorioso sobre a tentação. Meu irmão, minha irmã, aí está a tentação. Nós vivemos num mundo onde ela habita em todos os cantos. O inimigo nos rodeia querendo nos tragar, como diz o apóstolo Pedro, como um leão nos rodeando. Nós falamos domingo passado que nós habitamos num mundo como se estivéssemos num campo minado, com aqueles instrumentos de guerra que se coloca no chão e fica escondido, e se espalha por toda uma área, e ninguém pode atravessar por ela, porque em qualquer momento pode pisar num desses artefatos e ser explodido. Assim é este mundo, é um mundo minado pelo diabo, está em todo lugar. Isto quer dizer o quê? Eu e você precisamos permanecer em atenção. Precisamos permanecer em atenção. Não podemos, você não pode ficar sonolento espiritualmente falando. Há alguém sonolento aqui nesta noite. Alguém viajando aí, que Deus o acorde, tire a sua cabeça de onde está, que Deus o desperte. A guerra está aí, meu irmão, minha irmã, bate no seu coração, na sua casa, na sua mente agora, bate em todo lugar. Você está atento? Você está realmente atento? Está vigilante? Permaneça em atenção. Os militares praticam a ordem unida. E há alguns comandos básicos que eles aprendem. Há um, por exemplo, que é descansar. E aí eles podem dar uma relaxada. Mas há um momento quando quem comanda a ordem unida grita: atenção!
E eles batem calcanhar, esticam as pernas e os braços e olham para frente com muito cuidado. Nós estamos debaixo da ordem unida. Atenção. Atenção em todos os lugares, atenção em todos os momentos, todas as situações. Permaneçam em atenção. Por quê? Porque há situações tóxicas. Fala-se muito na poluição nos nossos dias, a poluição física. Mas deixe-me dizer que pior que a poluição física é a poluição espiritual neste mundo. Ela está aí e é muito, muito, muito tóxica. Já está liquidando milhões e milhões e pode liquidar a sua vida também. Situação tóxica, mundo tóxico para aquele que quer andar com Deus, quer andar com Cristo. Então vigie, seja atento às suas vulnerabilidades. Quais são as suas? Cuidado quando você está sozinho. Para alguns é um momento difícil e terrível. Quando está só, se torna vulnerável à tentação. Jovens, cuidado quando você está só. Adultos, cuidado quando você está só. O inimigo ataca, mas é interessante a questão de estar só. Note bem, Jesus Cristo estava só aqui quando foi tentado. Mas ele estava só, não, por exemplo, num ambiente perverso, imoral. Jesus estava só na oração. E o inimigo ataca. Sozinho, na oração, e o inimigo ataca. É preciso tomar cuidado com a solidão. Quais são suas vulnerabilidades? Você conhece? Fique atento, fique atento. Fique atento com as suas vulnerabilidades em companhias. Não somente quando estamos sós, mas também nas nossas companhias. Talvez alguns diriam, meu problema é quando eu estou com as companhias, não quando eu estou só. A minha vulnerabilidade é nas companhias. Cuidado com as companhias que estão à sua volta. Quem lhe acompanha, com quem você convive, cuidado, cuidado. Eles nem se dão conta, mas o inimigo usa, se eles não pertencem a Deus, não estão em Cristo. O inimigo os usa para trazer sobre você aquilo que não é da vontade de Deus. Cuidado, você precisa vigiar ao andar neste mundo. Nós não podemos nos isolar neste mundo como crentes em Cristo Jesus. Aliás, Jesus Cristo nos envia ao mundo. Na oração sacerdotal dele no Evangelho de João, capítulo 17, ele ora por nós, naquela longa oração, e ele diz: Pai, não peço que os tires do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E ele então ali diz que nós somos enviados para o mundo. Ele vai dizer que nós, no Sermão do Monte, nós somos luz e sal no mundo. Isto é, nós precisamos estar no mundo. As companhias que aí estão e que não vivem os caminhos do Senhor e que o inimigo pode usar e usa, precisam da minha presença. Porque se não for a minha presença, como que eles vão receber a luz? Se não for o meu contato com eles, como que eles vão conhecer o caminho do Senhor? Eu sou o testemunho que Cristo deixou para eles. Agora, a questão é esta: quando você está com eles, com aqueles que não conhecem a Cristo, quem influencia quem? Quem influencia quem? Você em Cristo é a influência abençoadora e maravilhosa sobre a vida deles? Ou você cede e eles então, a partir de uma perspectiva longe da palavra de Deus, influenciam a sua vida? Quem influencia quem? Eis a questão. Esse relacionamento que você tem com este e com aquele,
Quem é que está influenciando quem? Quem é que está tocando a música e quem é que está dançando? O diabo, usando pessoas que não conhecem a Cristo, tocam a música e você dança. Ou você em Cristo toca a música e eles têm que dançar. Viva com o mundo, desde que você toque a música. E o mundo precisa que você toque a sua música. A sua música em Cristo. Você precisa ser luz no meio das trevas. Cuidado com as companhias. Mas talvez você diga, eu conheço o meu limite. Eu conheço o meu limite. E Deus sabe do seu limite. Ele não vai pedir para você ir além do seu limite. Deus sabe até onde você pode ir com certas companhias. Então conheça e reconheça o seu limite. Preste atenção. Não entre em companhias que estão além do seu limite de resistir. Seja sábio. Perceba o perigo. E então se afaste. Deixe que Deus cuide delas de outra forma. Que Deus envie um outro preparado para aquele tipo de situação e pessoa. Então, com muita atenção, cuidado com as suas companhias. E mais, nós temos que estar no mundo e sermos companhia para aqueles que não conhecem a Cristo. Eles precisam ver em nós a luz então do Senhor, que a esperança em Cristo chegue a eles através de nós. Porém, nós somos seres humanos, nós somos criados para a dimensão social, relacional, e por isso nós precisamos equilibrar a nossa vida entre relacionamentos com pessoas que não são de Cristo, com pessoas que são de Cristo. Cuidado se você só tem relacionamento com pessoas que não são de Cristo. Não é caminho sábio. Preste atenção, quando Jesus Cristo deixa a igreja, Ele não quis criar apenas mais um ato burocrático para a nossa vida, como se a vida com Cristo fosse algo para ser cheio de compromisso, como se nós já não tivéssemos cheios de compromisso. Jesus Cristo vem para criar mais chama igreja. Não, Ele deixa a igreja e só a igreja, porque eu e você precisamos da igreja. Nós precisamos equilibrar nosso conviver no mundo, onde nós enfrentamos lá nas companhias que não conhecem a Cristo, sempre momentos de batalha intensa no nosso coração. Nossos colegas de trabalho não percebem, mas quantas vezes na interação com eles, em bom relacionamento, em respeito, etc. Mas quantas vezes ali com eles, nós enfrentamos batalhas internas por causa daquilo que eles dizem, falam, na forma que eles se posicionam. E isso é desgastante, e aí eu preciso correr para o conviver com aqueles irmãos em Cristo meus, não pessoas perfeitas, mas pessoas que são imperfeitas como eu, mas que estão sendo trabalhados em Cristo. E aí então eu encontro com aqueles que, apesar de sermos todos imperfeitos, todos nós confessamos a Cristo, e nós nos encorajamos mutuamente a nos aproximarmos mais dele, andarmos mais com ele. Eu preciso da igreja. Meu irmão, minha irmã, você precisa. Nunca subestime a sua necessidade da companhia dos santos em Cristo. E deixe-me dizer mais, o seu irmão precisa da sua companhia, a sua irmã precisa do seu ministrar. Não isole os seus irmãos, eles precisam de você, eles precisam desta convivência que reafirma a fé de Cristo na vida deles. Enfim, cuidado com as suas vulnerabilidades, vigie as companhias, preste atenção na vulnerabilidade de lugares. Talvez há lugares que para você são tóxicos demais. Cuidado, não se exponha, seja sábio, não vai passar do seu limite. Evite lugares, situações que serão ataques terríveis na sua vida. Vigie, preste atenção, vigie aos acessos, coisas que você tem acesso, cuidado com elas. Eu
na minha juventude, lá nos meus 19 anos, tinha um amigo na igreja, também na mesma idade, e este rapaz estava firme com Deus, e eu tinha uma boa amizade com ele, muitos também tinham, ele tinha um bom testemunho, mas aí, tendo iniciado a vida profissional, tendo o seu salário, ele conseguiu comprar uma motocicleta. E foi o naufragar da vida dele com Cristo. Uma motocicleta. Começou devagarzinho, não apareceu mais na igreja. Agora com a moto ele ia longe. Ele era um cidadão motorizado. Ele tinha programas. A igreja sumiu da vida dele aos poucos. E ele foi derrotado. Tive uma família de amigos em São Paulo, muitos anos atrás. O marido, o homem da casa, teve um bom sucesso financeiro. Morando em São Paulo, foram muitas vezes passear lá na Baixada, perto do mar, desfrutar de tempos então lá. E numa dessas viagens, passeios lá, viram a oportunidade de adquirir um apartamento na praia. Oh, que beleza! Nada como ter um apartamento na praia, não é verdade? Que coisa maravilhosa. Se alguém tiver um, quiser me emprestar a chave, fica à vontade. Mas, cuidado. O diabo tentador. A única coisa que ele faz é transformar bênção em maldição. Na minha vida, na sua vida. Aquela família era uma família firme com Deus. 3 filhos, pai e mãe firmes com Deus. Os filhos estavam na pré-adolescência quando adquirem esse apartamento. Tinham recursos, podiam adquiriram, não há problema nisto. E aí então o projeto era o seguinte: nós gostamos tanto da praia, nós vamos descer de São Paulo para lá na sexta-feira à noite. E nós vamos desfrutar aqui, já chegando na sexta, de algum jantar, e depois, então, acordar já na praia. Sábado, então, no fim do dia, ou à noite, nós vamos subir para São Paulo e vamos estar na igreja domingo, com o povo de Deus. E assim foi. Mas chega um verão, quando aquele sol brilha, bonito sobre as águas, e está quente, a água está quente, e naquele sábado de verão surgiu a grande ideia: São Paulo é tão perto. Domingo de manhã, a estrada para São Paulo para subir está vazia, chegamos lá rapidamente. Vamos ficar sábado à noite aqui, aproveitar a noite também aqui na Baixada, e cedinho de manhã chegamos na igreja. E começou um novo hábito. Agora desciam na sexta, solzão de praia, sábado inteiro, noite na pizza na beira da praia, domingo de manhã na igreja. E naqueles dias as igrejas tinham cultos de manhã e cultos à noite. E um belo verão, estava o sol brilhando muito. E começaram a calcular se dava para ir na praia bem cedinho, um pouco no domingo, e depois voltar correndo e chegar na igreja em tempo ainda para o culto. Não mais. Havia lá um curso bíblico dominical anterior que eles participavam, não mais. E daqui um pouco a coisa avançou. O sol brilhava, ficava difícil de sair correndo. Bem, vamos fazer o seguinte: nós vamos começar a participar só do culto da noite, não mais de manhã com a igreja. Eram dois cultos diferentes, não é como agora, nosso culto de pandemia, quando na verdade a igreja é dividida por causa de espaço, é o mesmo culto. Não, eram 2 cultos à mesma igreja, cultos diferentes, pregação diferente. Enfim, nós vamos só para a noite. Depois do almoço nós saímos daqui. Enfim, a história progrediu e nisso tudo os anos estavam passando. E quando eles se deram conta, eles apareciam na igreja de vez em quando, domingo à noite. Mas, passado o tempo, os pré-adolescentes já não eram nem mais adolescentes, eram os jovens. E logo eles ouviram dos filhos: nós não vamos mais. Cuidado com os acessos. Cuidado com os acessos.
Cuidado com o acesso do equipamento de mídia. Isso que você tem na mão aí, exatamente, celular. Como o diabo tomou conta desse negócio. Há tantas coisas úteis na tecnologia, como pode ser usado para tantas coisas boas, mas como que a maior parte é para corromper, para levar longe, para longe de Deus. Cuidado, cuidado. Permaneça em atenção. O inimigo está à volta. Discirna na aproximação, que você possa ser sensível à aproximação do diabo. Estava em casa essa semana, muito silenciosa, ali amanhã, bem silenciosa. Naquele silêncio, ouvi alguma coisa como no ar. Era minha esposa chegando de uma caminhada, com um tênis muito macio. Apenas, algo, parece que eu sentia apenas o mover do ar dela chegando. Que eu e você possamos ter essa sensibilidade com relação à presença do diabo. Que ele não precise estar em cima de nós já para notarmos a presença dele. Que você possa perceber a presença do diabo pelo cheiro. E antes que ele chegue, você diga não. Preste atenção, meu irmão. Permaneça em atenção para você caminhar em vitória. Cresci em cidade do interior de São Paulo, anos atrás. Cidades pequenas, movidas pela agricultura, onde os sítios não tinham eletricidade, só a cidade. E eu visitei com os meus pais muitas casas de sitiantes, inclusive à noite. E quando dava ali 6:30 da tarde, mais ou menos, sol sumindo, corriam para acender lamparinas. Você nunca ouviu falar disso? Nunca viu? Grande parte aqui pelo menos nunca ouviu falar. Pequeno instrumento, um óleo e um pavio. E o pavio fica de fora, você acende e ele fica queimando, mas não some porque tem óleo, e o óleo é que queima. Lamparina. Qual é o formato? Bem, você vai no Google e vê uma fotografia. Mas existiu algo, existe ainda em alguns lugares, é claro, chamado lamparina. Era a iluminação da casa. Mas era uma chama vermelha de uns 3, 4 centímetros de altura, talvez, e que ficava dançando conforme o ventinho da janela assoprava. E para a criança aquilo é irresistível. E logo eu e os garotos da casa, quando tínhamos para cima da lamparina, não tendo o que fazer. E nós começamos a admirar o fogo, um fogo vermelho, uma chama vermelha, até um pouco fumacenta. E começamos a inventar brincadeiras. Como, por exemplo, aquela chama de uns 3, 4 centímetros de altura, como passar o nosso dedo no meio dela. E logo vinha um mais esperto que inventava o jogo de vamos ver quem passa o dedo mais devagar. E todos começavam a testar o limite. Como eu posso passar o mais devagar possível. Meu irmão, minha irmã, não é assim que se trata o fogo. O fogo é algo que você deve ficar o mais longe possível dele e não ficar medindo quanto que você pode ficar perto e não se queimar. Assim é com o diabo. Presta atenção. Presta atenção. Não fique vendo quanto que eu posso chegar perto e não me dar mal. Não, você percebeu o cheiro. Fica longe. Vá muito longe. Meu pai instruía a mim e meus irmãos muitas vezes, uma voz firme, quando você estiver fazendo algo, quando você estiver envolvido com alguém, e você entendeu que está fazendo algo errado, você para imediatamente, não espera mais nenhum segundo, interrompe radicalmente, e dependendo do que for, inclusive saia correndo.
Assim é, assim é. Quando nós olhamos nosso Senhor Jesus Cristo aqui, nós o vemos totalmente qualificado para vencer a tentação por nós, e nele nós podemos vencer, mas temos que fazer como ele, totalmente atento à presença do maligno. É preciso que eu e você cuidemos com o diabo, tomemos cuidado com a aproximação, percebermos. Quando eu começo a negligenciar a palavra de Deus, o inimigo está muito presente já e vencendo. Quando eu começo a negligenciar a oração, quando eu começo a negligenciar a igreja, ele já conquistou territórios. É preciso discernir a aproximação. Eu não estou fazendo nada de errado, apenas não estou lendo a Bíblia como lia antes. Não tenho interesse por ela como eu tinha antes. Eu não estou fazendo nada de errado, apenas não estou orando mais, oro muito pouquinho. Eu não estou fazendo nada de errado, apenas não tenho mais o coração muito atrelado com a igreja. Eu não estou fazendo nada de errado, eu apenas já não tenho o mesmo compromisso com a igreja. Eu não tenho um amor pela igreja de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, sinta o cheiro do diabo. Não só o cheiro, mas aí já tem a presença dele. Permaneça em atenção. Ele é sagaz, é traiçoeiro, é cheio de ardis. Ele é terrível. Ele vem para Jesus com conversas macias que parecem interessantes. Se ele fez isso com nosso Senhor, como não vai fazer conosco? Você está com fome? Transforma pedras em pães. Que convite maravilhoso, não é verdade? Que proposta decente é esta, não é verdade? Para longe de Deus, da vontade de Deus, permaneça em atenção. Com o diabo, com a tentação, não se negocia. Como Churchill falou, aquela escola, não ceda, nunca ceda, nunca ceda, nunca, 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 nunca ceda. Com o diabo, com a tentação, não se negocia. Jesus Cristo não negociou com o diabo. Vamos fazer o seguinte: você vai fazer uma proposta, mas vamos melhorar essa proposta. Eu não vou fazer tudo o que você quer, vai ser um pouco, uma parte, etc. Vamos negociar. Talvez dá para levar os dois aqui. Não! E ele termina dizendo: retira-se de mim, Satanás. Com o diabo você não negocia porque você perde. Com o diabo não se cede 1 milímetro, porque o dano chega à sua vida. Não se esqueça disso. Não pense que você pode administrar o diabo à tentação. Você não pode administrar, você não pode negociar. No livro de Gênesis, nós temos um personagem principal ali chamado José, conhecido como José do Egito. É uma história interessante e real. Ele não era egípcio. A família dele, de hebreus, morava fora do Egito, mas ele acaba no Egito por uma história muito interessante. Ele é vendido pelos irmãos como escravo, mas Deus está com ele, e ele passa tempos difíceis no Egito, mas depois Deus está com ele, tem um plano para a vida dele. Ele acaba ascendendo até a posição importante no governo do Egito. Mas é interessante esse momento quando ele é um servo no Egito, e ele então está como servo na casa de Potifar, uma autoridade militar no Egito. E ele está naquela bela casa, talvez uma mansãozinha, e trabalhando como servo lá. E o marido, o homem da casa, vai para o seu trabalho, fica ele na casa, certamente alguns outros servos, mas fica também a esposa de Potifar, o senhor de José. E essa mulher, a mulher terrível. José é um rapaz muito afeiçoado, de boa apresentação. E ela começa a assediá-lo, e José sempre resistindo. Chega uma hora que essa mulher, acho que não era uma mulher terrível, ela parte para cima dele, agarra-o. E diz a história que José, ao se ver agarrado pela mulher que agarrou na roupa dele, ele tinha uma túnica. Ele dá um jeito de se livrar da túnica,
e a túnica fica na mão da mulher, e ele corre quase que seminu, vai embora da casa. É assim que se lida com o maligno. Ele está chegando perto de você através de uma pessoa, através de uma situação, uma possibilidade, um acesso. Você sentiu o cheiro, não ceda, não negocie. Preste atenção, permaneça em atenção, derrote a tentação na sua vida. Derrote a tentação na sua vida. Devagarzinho vai acabando com você. Lembra-se da história de Sansão, outro personagem do Velho Testamento. Achou que podia negociar, envolvendo-se com uma mulher pagã, que nada tinha a ver com Deus. E isto acabou com a vida dele, aos poucos. A vida dele com Deus. Então permaneça em atenção, e você vai viver uma vida derrotando a tentação. E enfrente a tentação então. Enfrente como derrotável. A tentação é derrotável, meu irmão. Eu e você não precisamos ser derrotados pela tentação. Deus em Cristo propõe para nós e possibilita para nós o que? A vitória. E somente a vitória. A luta é permanente. Sempre baterá em nós. Mas a vitória é nossa. Em Cristo nós podemos vencer. Então enfrente-a como derrotável. Não é verdade que a tentação é algo que eu não posso vencer. Não é verdade. Isso já é conversa maligna que tomou conta do seu coração. Em Cristo você pode vencer toda e qualquer tentação. Cristo venceu por nós e nele nós podemos vencer também. Podemos dizer não à tentação e sim à vontade de Deus. Ela é derrotável. Enfrente-a com certeza. Diga sempre não. Nunca diga talvez. Nunca diga talvez. Resolva imediatamente com um não. E nunca diga vou decidir depois. Decida já. É não, e acabou. Deixe-me correr, sair daqui, abandonar o relacionamento, abandonar a situação, abandonar esse acesso. Enfrente-a como derrotável. Você pode derrotar em Jesus Cristo. E fortaleça-se na oração. Fortaleça-se na palavra. Fortaleça-se na palavra. Jesus Cristo está em oração e está com a palavra também nele. E as 3 tentações ele enfrenta com o quê? Citando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Salmo 119, o maior salmo, o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, ele todinho é sobre a palavra de Deus. Uma grande poesia, falando da maravilha e da bênção da palavra de Deus. E o que é que diz o verso 11 do Salmo 119? O salmista, o autor diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você está fazendo algo contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz não faça, não entre nesse caminho, não entre para essa opção, e você entra, meu irmão, você está sendo derrotado. Esconder a palavra de Deus no coração é eu ouvir, conhecer a palavra e ouvir a palavra, e conhecendo e ouvindo sou vitorioso. E eu sou radical com o diabo e com a tentação. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Haveremos de memorizar a palavra de Deus. É maravilhoso memorizar a palavra de Deus, mas é mais do que isto. É conhecermos a palavra no sentido de nós estarmos revendo os conceitos e as verdades de vida que Deus coloca para nós. E conhecendo esses conceitos, as verdades, nós sabemos diferirmos o que é a vontade de Deus para nós e aquilo que é a vontade do inimigo, do maligno, do mundo que por ele é governado. E aí, diferindo, podemos separar trevas de luz e saber qual é a nossa opção em Cristo. A palavra faz isto. Este salmo também diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. É por ela que nós caminhamos. Por isso escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O apóstolo Paulo escreve nas Escrituras a sua carta à igreja que estava em Éfeso.
lá na antiga Ásia Menor, hoje Turquia. Grande Éfeso do passado. Uma igreja foi estabelecida ali através do ministério, da pregação dele apostólica. E depois, à distância, ele escreve uma carta para eles. E o último capítulo dessa carta, o capítulo 6, é muito interessante. Ele fala sobre a nossa batalha espiritual. É a maior batalha que acontece no mundo. Há muitos conflitos armados acontecendo no mundo, conflitos armados terríveis já aconteceram, mas nenhum é maior e mais significativo do que a batalha no espírito humano, a vontade de Deus, a vontade do maligno. E o apóstolo Paulo fala da batalha espiritual. E aí ele toma a figura do soldado romano com os seus apetrechos militares para fazer metáforas, exemplos, ilustrações dos nossos recursos espirituais. E ele fala do capacete e relaciona com a salvação. E assim ele vai com relação ao escudo, a couraça, o calçado. E ele vai falar da espada, o instrumento de ataque, de defesa, ataque. E ele diz: empunhem a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. A minha espada, palavra de Deus. Com ela o inimigo não pode, se ela estiver em mim, escondida no meu coração, que ela possa estar em você. Enfrente então a tentação como derrotável. Não é verdade que você não pode derrotar. Não acredite nisto, porque aí o diabo te amarrou mesmo. Cristo e a sua palavra então tem poder para libertá-lo de todas as garras do diabo e do inimigo. E você pode andar vitorioso. Derrote a tentação. Você tem derrotado a tentação. Mas talvez eu estou falando aqui, alguém nesta noite que diz: eu estou caído. Estou fraco na fé. Ou estou pactuado com algo que não deveria estar pactuado em minha vida. Alguém caído? Deixe-me dizer que a graça de Deus é muito grande em Cristo. Confesse, há perdão, e Cristo levanta agora mesmo e o liberta. A cruz dele cobre esse fracasso seu. Nesta noite o Senhor o quer ver livre, liberto daquilo que o inimigo colocou na sua vida. Eu tenho esfriado, afastado do Senhor. Agora é a hora. Essa tentação é derrotável no perdão de Cristo Jesus. É para você essa mensagem também. Que a vitória do Senhor chegue à sua vida. Derrote a tentação. Todos nós precisamos viver derrotando a tentação, seguir essa carreira até o fim em Cristo. 1968, Olimpíadas na cidade do México. E lá estava um maratonista, John Akwari, da Tanzânia. Foi classificado para correr a maratona, os seus 42 quilômetros. 75 foram qualificados e participaram naquela maratona. 75 maratonistas. Somente 45 os 45 dos atletas terminaram. John Akwari partiu quando foi dada a largada. Como acontece com maratonas, a largada no estádio. O estádio cheio, as pessoas aplaudem, os corredores saem para os 42 quilômetros fora do estádio. E depois de dar o percurso todo, encerra no estádio a última etapa da maratona. Chegam correndo para o estádio para concluir. John Akwari saiu. Num dado ponto da maratona, ele se contundiu, se machucou. Passou a correr de forma limitada, muito limitada e com dor. Obviamente todos foram em frente. Dos 75 que começaram, 45 iam chegar ao fim. E John Akwari agora era o lanterna, era o último. E o tempo passando. E quando ele chega ao próximo estágio, a dor é excruciante.
ele praticamente chega arrastando a perna. O vencedor tinha sido um etíope. Ele chega no estádio 1 hora depois do vencedor, arrastando a perna. A multidão tinha ido embora. Apenas 75 pessoas estavam ainda no estádio. Mas ele arrasta a perna ali na raia até chegar à linha de chegada. E praticamente entra num colapso. Depois ele é entrevistado. Por quê? Essa insistência, esse sofrimento. O que o levou a ir até o fim? A resposta do atleta foi: meu país não me enviou numa viagem de milhares de quilômetros até aqui para eu apenas começar a corrida. Meu país me enviou aqui para terminar a corrida. Meu irmão, minha irmã, Deus o chama em Cristo, não apenas para começar, mas para você prevalecer e ir até o fim. Que a sua vida seja uma vida de vitória em Cristo Jesus e você possa pisar a cabeça do maligno todas as vezes. Para a bênção da sua vida e glória de Deus. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.